você vai fazer com o cliente? Você vai ler as crenças dele. Vamos começar a abrir insights das crenças dele. Se é uma pessoa que já está com você há algum tempo, você pode falar com ela as crenças que está vindo, que ela não vai nem ligar e vai deixar você mexer. Se for pessoa nova, faz ela ficar em pé e faz aquele teste da cinesiologia aplicada. Faz o teste. Por que fazer o teste? A pessoa não está acostumada a ser lida. Talvez ela não se conheça. Talvez não faça sentido para ela. Você pergunta para ela, se eu te falei faz algum sentido? E ela fala não. Mas por que que ela fala não? Às vezes a crença é da avó, às vezes a crença é da tataravó, às vezes a crença é de outro tempo. Às vezes essa pessoa jamais se buscou. Às vezes essa pessoa jamais, jamais, jamais na vida dela quis saber algo sobre ela mesma. Isso eu estou te falando para atendimento. Atendimento, você vai ver a verdade mesmo da pessoa que está ali impressa nela, testa com ela, mostra para ela e faz diga em cima disso. Mas existe uma verdade maior sobre todas as coisas, que é a verdade do Criador. Vou te dar um exemplo. Sempre é algo lindo. Uma mãe arrebenta o filho na porrada e você pensa assim, ô mãe maldita, desgraçada, filho de uma égua. Se eu pudesse, eu pegava ela e partia ela no meio na porrada também para ver como é que era bom. Só que a vida dessa pessoa já vem com a configuração, como em outros tempos a situação não era boa. Se ele não ganhar bem muita porrada agora, quando for na vida adulta, ele não dá conta da vida adulta e suicida. Às vezes ele vai morar num ambiente que não é legal, às vezes ele vai preso. Às vezes alguma coisa vai acontecer com aquela pessoa que só a quantidade de porrada que deixou aquela criança forte e não ter medo de nada, e se vier pode vir que eu vou também, é que vai deixar ela preparada para seguir com a vida. Então a gente não sabe. E quando a gente olha, a gente só pensa assim, não, não deveria ser assim, mamãe deveria cuidar do filho, tananã, 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 mas a gente não sabe. Às vezes aquela mãe veio para ensinar o filho a ter força nas vidas dos tempos, morreu toda vez de depressão, com um frango d'água. Aí como dentro da cabeça dela, do sistema de crenças dela, ela podia fazer aquela criança parar de ser molinha, metendo o rei, que ele era obrigado a se movimentar, nunca mais morria de depressão. Nada tá errado. Todo filho tá com a mãe certa, com o pai certo, até aqueles filhos que são abandonados, criados por outra pessoa. Às vezes aquela outra pessoa que criou não podia mais ter filho, já tinha condições que não ia ter mais filho, mas precisava aquela criança ir para aquela família, para ser criada ali. Como é que faz se não tem jeito de viabilizar essa criança naquela família ali fisicamente? Dá-se um jeito de criá-la por ali, por alguma forma, e fazer chegar. Não cabe a gente julgar, trabalhar nas crenças, se colocar à disposição, e quando te incomodar demais, ou quando você está vendo uma situação de revolta extrema de uma família, por exemplo, uma liderança, que o nego começa a brigar e a família, minha irmã não vale nada, meu irmão é o capeta, o meu outro irmão é o filho do demo vestido de anjo, todo mundo acha que ele é bonzinho, ele é o satangosto virado no geral. Pede pela mais alta verdade. Aí aquela mais alta verdade da situação vai trazer tanto alento para a pessoa, é como se ela fizesse a passagem, visse o livro da vida dela, ela conseguisse entender, ela visse a história dela todinha lá, o alívio é gigantesco, o porquê de cada coisa, que ela não é vítima de nada, não existem vítimas aqui. Então traz muito alívio, geralmente, para quem acredita, né? E para quem não acredita, continua revoltado do mesmo jeito, aí não tem muito o que fazer. Por exemplo, uma mãe bater num menino autista. Mãe doida é essa? Desgrama é isso. Pegar ela, torcer o pescoço dela igual galinha. Mas aí você vai perguntar pela mais alta verdade daquela situação, se ela for sua cliente, e você vai ver que tem algo ali que explica aquilo e que tem autorização da própria pessoa que está lá apanhando para aquilo acontecer, porque só desse jeito ele vai tentar tomar jeito na próxima vez. Não se sabe o que é, mas você consegue ver através desse comando. Fonte do Criador é comandado, requerido que me seja mostrada a mais alta verdade dessa situação. Geralmente as famílias escondem com a mentira menor algo cabeludo, algo feio. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Um avô que é pé. Como é que uma mamãe vai falar com a criança que o vovô não pode ir no colo do vovô e não pode chegar perto do vovô? Aí a mamãe chega e fala assim: Ô meu filho, o papai bateu muito em mim, ele me machucava muito. E para castigar ele, eu prometi que você não ia chegar mais perto dele. E como você é meu filho, você vai me obedecer, não vai chegar perto do vovô sozinho, só comigo. Porque o vovô é mau, o vovô é ruim.
Ele fica rindo, 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 te dando presente, mas ele batia muito na mamãe. Nada disso era verdade, mas protegia de uma doideira ainda maior que não tinha como explicar para a criança. Viu um trauma na criança, mas um trauma muito bem-vindo para não virar algo do avô. Então, quando você pedir para ver a mais alta verdade de algo, pede para ver a mais alta verdade do Criador e não a verdade que elas estão te escondendo. Porque pode ser que isso que elas te esconderam é muito menos nocivo para você do que a verdade que elas têm. Entendi. Por exemplo, tem filhos fora do casamento que permanecem no casamento. Por exemplo, a mãe estava muito sozinha, o pai foi fazer uma cirurgia, viajou, tal, tal, um parente foi ajudar, pronto, engravidou. O pai biológico, que é o marido, nem sabe, mas a mãe sabe, alguma tia sabe, e o pai que fez o filho sabe. Isso é escondido, é um segredo na família. Fica uma névoa de mentira naquele lugar ali. A criança sente, o pai que está criando como o pai sente na alma. O pai que não pode ser pai também sente. Mas qual a verdade que dói menos? Qual a verdade que vai deixar essa criança mais organizada? Não se sabe. E não vai acabar com o Então, casamento e deixar 5 meninos na rua. Então, tem hora que a gente enxerga umas coisas que a gente tem que cancelar, cancelar. Fala, Deus me dá